Oi, pessoal. Então eu vim aqui hoje, né, bem de improviso, para falar para vocês sobre uma pergunta que eu tive hoje de uma aluna no grupo de estudos de constelação na água. Ela falou assim: Lu, como é que a gente faz como constelador para se conectar ao meta-sentimento e também como que a gente faz para tirar a pessoa que não está conectada no meta-sentimento e levar para o meta-sentimento na hora da constelação. E eu achei uma pergunta muito boa mesmo. E eu resolvi responder aqui, né, para todos, porque essa é uma dúvida muito comum entre todos os consteladores. E o campo já me informa também que alguns não têm essa dúvida porque não sabem que existe o meta-sentimento. Mas é uma grande. Nossa, eu ia falar minoria, mas o campo informou maioria. Então hoje eu quero falar para vocês sobre o que é realmente esse meta-sentimento. Ela falou também sobre uma questão de deixar a criança, ao adulto, né, que está criança no sistema, como que ele se conecta ao meta-sentimento. Então, são perguntas que, ao mesmo tempo que parecem simples, mas são muito complexas, porque precisam de um estudo muito aprofundado dentro das ordens de Bert Hellinger para entender realmente o que ele quis dizer com meta-sentimento. A palavra meta, ela já diz, né? Meta é além. Sentimento, então, é além do sentimento. Então, quando eu falo em meta-sentimento, quer dizer que eu saí daquela dor, eu saí daquele perceber meu dentro da minha subjetividade e eu estou conectada a um outro plano onde eu estou além da minha dor. E isso quer dizer o que especificamente? Vamos dizer que você precisa trabalhar algo com alguém do seu sistema familiar. Vamos pegar, por exemplo, o pai ou a mãe. E eu tenho muitas mágoas do meu pai, por exemplo, ou da minha mãe. E como que eu vou trabalhar isso dentro dessa mágoa? Porque enquanto eu tenho o sentimento de mágoa, eu estou no sentimento. Agora, num campo de constelação, eu só vou conseguir trabalhar essa mágoa se eu sair desse nível, desse sentimento e ir para o meta-sentimento, ir além do sentimento. Uma coisa muito comum que todo mundo complica e confunde, mas é normal, né? Principalmente aqui no Brasil, que faz parte da América Latina, onde o povo é muito, digamos que assim, é romântico por natureza, né? O povo é assim, faz parte daquele calor, aquela questão, que é bem diferente de você olhar, por exemplo, para alguém lá na Europa que tem já um aspecto assim mais distante, né? O povo do Brasil ele é caloroso e ele gosta muito dessa questão assim do romantismo, né? E quando a gente fala nas constelações, as constelações elas não têm nada a ver com romantismo. Não tem nada a ver com romantismo. As constelações elas são puras e essenciais. Então, quando eu falo assim, você tem que tomar seu pai, você tem que tomar sua mãe, eu não estou dizendo, né? Eu, Bert Hellinger, quem estuda constelação, não está falando que você tem que amar aquela pessoa, o amor romântico, porque você já ama. Você já ama num amor cego. É por isso que hoje, de repente, dentro dos frequentemente de Bert Hellinger, você hoje tem problemas financeiros com dinheiro e a gente sabe que na grande maioria das constelações, como Bert Hellinger sempre diz, frequentemente problemas de dinheiro são pai. O que não quer dizer que eu não vá abrir um campo e nesse campo a pessoa traga um problema de dinheiro e não seja questões com o pai. Mas aí a gente entra também naquela questão dos frequentemente do Bert Hellinger. Mas vamos falar assim para ficar mais simples. Eu me aprofundo muito mais nisso no curso, né? Mas eu vou explicar para vocês. Então, a pessoa tem um problema lá de dinheiro. Aí ela fez os movimentos e entendeu que era pai.
Mas como tomar esse pai, se esse pai bebia demais, esse pai era muito bravo, brigava com a pessoa, seja lá o que for que fazia com a mãe da pessoa, ou como tomar essa mãe que era narcisista, que se aproveitava dos filhos, o que fazer nessa situação? Ah, eu não vou fazer uma constelação porque vou ter que amar quem me judiou. Eu tenho muitas mágoas profundas e eu não vou conseguir. Não vai conseguir mesmo. Isso eu te garanto. E nem deve conseguir, porque dentro do sentimento ele tem que ser respeitado. E aí, claro, né, que você sempre quis se incluir com o teu papai, sempre quis se incluir com a tua mamãe, e aí o único jeito de se incluir é tendo dificuldades na vida. Querido papai, querida mamãe, vocês não me deram o suficiente e por isso eu me vingo de vocês hoje, não sendo uma pessoa próspera, não tendo felicidade no amor, não tendo dinheiro, não tendo até mesmo, muitas vezes, saúde. Porque isso é uma retaliação dentro de um amor cego. E muitas vezes também eu estou mimetizando a vida do meu pai. Hoje eu bebo porque meu pai bebia. Meu pai era horrível e quando eu vejo eu também estou sendo horrível. Aí nesse amor cego eu procuro ser igual. Por que eu quero ser igual àquele que eu amo? Porque isso é muito comum. Eu tenho uma ingenuidade e eu acho que se eu for parecido com aquela pessoa, ela vai gostar de mim. Eu duvido que aqui não tenha alguém que já não se apaixonou na sua vida. E qual que é a primeira coisa? A gente procura saber o gosto do outro. As músicas que ele ouve, ou os lugares que ele frequenta, as coisas que ele gosta. E muitas vezes a gente nem gosta, ou até mesmo o time de futebol que ele torce, ou ela torce. E aí nós começamos a fazer o quê? Ouvir as mesmas músicas, frequentar os mesmos lugares. Por quê? Porque nós queremos o amor daquela pessoa. Então eu me apaixono pela pessoa, eu ouvir a música clássica, eu começo a ouvir rock pesado, porque ou sertanejo universitário, seja o que for, porque a pessoa gosta. Então, se eu for diferente dela, ela não vai gostar de mim. Agora, se eu for igual, tem uma grande chance. E aí acontece com o nosso pai, com a nossa mãe, com quem for. Por quê? Porque o meu pai nunca se deu bem na vida. Hoje eu não me dou bem na vida também. Porque eu quero o quê? Ser igual ao papai para que o papai me ame. A minha mãe nunca deu certo em relacionamentos. Hoje eu não dou certo em relacionamentos. Por quê? Porque eu quero ser igual à mamãe para que a minha mamãe me ame. Muitas vezes a minha mãe tem uma doença e eu acabo desenvolvendo a mesma doença. E eu acho assim, é hereditário. Muitas vezes pode ser sistêmico, pode ser que eu tô querendo me incluir no amor da minha mãe, sendo igual a ela até mesmo na doença. E aí, o que eu quero dizer com isso? Enquanto eu tô nesse processo, eu tô no sentimento. Um sentimento de amor cego pelo meu sistema familiar. Aí, quando eu entro num campo e percebo isso, eu preciso fazer algo. E o que eu preciso fazer? Eu preciso incluir o pai ou a mãe, por exemplo. Mas como incluir se eles não foram bons comigo? Se você não estiver no meta-sentimento, você não vai conseguir. Porque o sentimento está além, está no nível da grande alma, onde não tem julgamento, onde não tem necessidade de pertencimento e onde não tem hierarquia. No meta-sentimento, eu não olho para as dores do meu sistema regidos pelas 3 leis do amor que foram infringidas. Eu alcanço essas 3 leis do amor, mas sem precisar ficar na dor. Então, quando eu vou olhar para uma constelação como constelador antes de tudo, já que a pergunta é num curso de consteladores, eu tenho que, antes de tudo, entender os 3 níveis da alma e entender em qual desses 3 níveis que está o meta-sentimento. Nós temos a nossa alma, que é a nossa, que nós carregamos conosco, que eu didaticamente defino como alma com A minúsculo. Aí nós temos o nosso sistema familiar, que para fins didáticos eu digo que é a alma com A maiúsculo. Só um adendo, quando você lê livros do Bert Hellinger e ele fala sobre a alma, se você não prestar atenção, você não vai entender que ele está falando, na grande maioria das vezes, da alma com A maiúsculo, que é a alma do sistema familiar. Essa alma do sistema familiar que ele cita ali
Muitas pessoas leem achando que ele está falando da nossa alma, que é o primeiro nível. Quando ele cita a alma, ele está falando do segundo nível. Mas além do segundo nível, que é o sistema familiar como um todo, nós temos o nível da grande alma. E lá no nível da grande alma, que rege todos os sistemas familiares, o teu sistema, o sistema do teu pai, da tua mãe, o sistema do teu namorado, do teu marido, dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de escola. Quando nós olhamos para essa grande alma, nós sabemos que lá sim é possível o movimento sistêmico de restauração desse sistema. Quando nós olhamos no segundo nível, que é do nível do sistema familiar, nós encontramos as leis do amor, que é a lei do pertencimento, a lei do equilíbrio entre o dar e o receber e a lei da hierarquia. E geralmente nesse nível do sistema familiar, que é o nível da alma com A maiúsculo, essas leis são infringidas. Quando elas são infringidas, eu, por pertencer a esse sistema, eu me ligo a esse sistema no amor cego e eu procuro o quê? Resolver na inconsciência sistêmica. Se eu estou na inconsciência sistêmica, eu não estou no meta-sentimento. Aí entra o papel do constelador, que vai, primeiro de tudo, honrar o sistema dessa pessoa que buscou a constelação. Em primeiro lugar, vai receber esse sistema. Quando ele entra no campo, ele vai olhar para esse sistema e, através das 3 leis do amor, ele vai fazer o diagnóstico através do seu perceber, porque ele não está raciocinando no momento. Através do seu perceber, ele vai olhar os movimentos sistêmicos e entender qual é dessas 3 leis que está sendo infringida. Quando ele encontra isso, vem o insight, porque o constelador ele vai estar diretamente conectado ao meta-sentimento, vem o insight sistêmico do meta-sentimento, da grande alma, do terceiro nível, para que o movimento aconteça. E aí o constelador vai sentir qual é o movimento que a grande alma está regindo. Não é o constelador que faz movimento sistêmico ou não é o constelador que faz restauração sistêmica. Ele só é um meio para que a grande alma haja e atue naquele sistema. E quando ele faz isso, o constelado diretamente, automaticamente está conectado também à grande alma ou ao nível do meta-sentimento. Porém, existem situações em que o constelado ele não quer sair do sentimento, não quer sair do segundo nível, não quer sair do emaranhamento, porque ele está num sentimento secundário de ganho, e esse sentimento secundário está trazendo algum benefício para ele. E aí, ele não vai se conectar ao meta-sentimento e o constelador vai perceber que ele não está pronto para o movimento e nada se faz. Então, numa constelação, nós vamos ter 3 níveis. O nível da nossa alma, o nível da alma que é com A minúsculo, o nível da alma do sistema familiar com A maiúsculo e o que, especificando, fui eu que desenvolvi essa metodologia para explicar para os meus alunos, para ficar mais claro, e o nível da grande alma, que é o nível do meta-sentimento. Então, o objetivo de uma constelação é diagnosticar através do segundo nível qual lei foi infringida, através de uma percepção, não de um pensamento lógico, dedutivo, científico. Eu vou olhar o fenômeno que está acontecendo e vou sentir. Quando chegar a hora do movimento, a grande alma vai enviar o insight e o movimento vai ser realizado, se for permitido. Então, isso é a questão. Aí, quando nós falamos sobre as crianças no sistema, eu estou criança no sistema, tenho 40 anos e estou criança no sistema. Unicamente porque eu ainda estou no segundo nível e estou servindo ao meu sistema de uma forma cega. E o grande movimento da constelação é justamente esse. Sair do amor cego, deixar de servir na dor do amor para poder servir no amor que liberta, no amor tranquilo, no amor puro, que só é possível através do meta-sentimento. Então eu deixo de servir na dor e passo a servir no amor. No amor claro, como diz a nossa amada, querida, a nossa querida... Gente, me deu um branco agora o nome dela. Da pedagogia sistêmica, gente, é que eu tô no campo. Quem sabe, quem já assistiu minhas aulas sabe que não funciona a minha memória.
quando eu tô no campo. E para eu fazer esses vídeos para vocês, eu tenho que desintegrar a minha memória para poder sentir o que vocês precisam ouvir e dar o que vocês precisam conhecer. Mas agora eu já lembrei, né? Porque daí apareceu a imagem dela. Esse é o recurso que eu uso, que é a Angélica Oliveira. A Angélica Oliveira sempre ela fala assim: amor claro, sai do amor cego pro amor claro. E ela fala tão bonitinho, o amor claro. Então a gente sempre busca esse amor claro, aquele amor que vê, aquele amor que ilumina numa constelação. Então, espero que eu tenha conseguido explicar para vocês esses 3 níveis, o como que é a atuação do constelador através dessa sensibilidade, só que para o constelador entrar num campo, não é simplesmente entrar, tem todo um processo. Tem todo um processo que o Bert Hellinger chama da noite escura da alma. Então eu entro desintegrado nesse campo. Assim como estou agora falando com vocês. Onde eu não tenho memória, onde eu não sou eu mesma. E uma coisa que eu digo sempre, para você constelar, você tem que ter coragem. Coragem de ficar sozinho. Porque o constelador dentro do campo sistêmico, ele não tem nem sistema. E essa é mais uma dúvida que está vindo aqui, porque eu estou no campo de vocês. Eu posso, por exemplo, constelar minha mãe? Claro que pode. Se você souber todo o processo de desintegração no campo sistêmico e entender que naquele momento você não é você, você pode constelar quem você quiser. Saiu do campo, você volta a ser filha. E é esse o processo. Então, a constelação, ela não é brincadeira, ela não envolve raciocínio, ela não envolve especulação, ela não envolve nada que você possa imaginar que é comum no nosso dia a dia. É um processo. É um processo onde Bert Hellinger diz que você vai aprendendo dia a dia a entrar nesse campo. Eu até hoje estou em treinamento. Eu até hoje estou treinando a entrada desse campo. Porque não é fácil você se desintegrar, não é fácil você se dissolver ali e ficar somente como um instrumento que serve percebendo aquele sistema. O constelador só está na constelação porque ele precisa servir a um sistema familiar. E isso foi um desígnio da grande alma. E ele entra, ele se desintegra, ele percebe, e se o constelado permitir, ele faz o movimento. Ou orienta, né, o movimento sistêmico. Então é isso que eu queria dizer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero que a minha aluna, porque eu vou subir agora esse vídeo, né, para o YouTube, que vocês já devem estar assistindo aqui no YouTube, e aí depois eu vou mandar o link para ela, porque a pergunta dela foi extraordinária.